Hoje eu vou falar sobre organização, principalmente como se organizar de uma forma um pouco mais simples e criar as bases ali para organização, que foi algo que eu acabei de fazer, né? Eu estou começando o semestre, um novo semestre, né, na psicologia, estou indo para o quinto semestre e as matérias, né, as áreas são bem importantes ali nesse processo de você ter uma base ali que te dá um pouco mais de tranquilidade, que te facilita para o futuro. Então a organização também é algo desse cuidado com o nosso eu futuro, digamos assim, porque é a alocação, né, mais estratégicas ali das informações que você tem, das suas ideias, para um momento futuro que você vai utilizar ou simplesmente estiver estudando mais a longo prazo. E vou falar um pouco sobre como essa organização ela se estende, né, mais a longo prazo, como fazer isso de forma mais sustentável, principalmente focando nessa parte das áreas, assim, né, que são coisas mais amplas, mais a longo prazo, e que a gente vai caminhando ali em termos de responsabilidade. E eu tive essa ideia porque eu acabei de gravar um vídeo sobre a organização do semestre, né? Como começar o semestre de uma forma um pouco mais organizada. Eu vou deixar aqui, é um vídeo que ficou um pouco mais longo, mas eu explico não só sobre a organização em si do semestre, mas como uma organização de forma geral e um pouco também do que são essas áreas, a importância de ter o apoio dos projetos e dos recursos, que é um pouco do que eu vou falar aqui também, mas mais focando nessa organização a longo prazo. Então, como se manter organizado, né? Como levar a organização para a sua vida de forma mais ampla, assim, que às vezes é difícil, né? A gente se manter organizado digitalmente também, porque são muitas coisas, muitas tecnologias, muitas ferramentas, e Notion, e Obsidian, e Trello, e várias coisas possíveis, Drive. Às vezes fica muita coisa, e a gente acaba se perdendo nessa organização. Eu particularmente já me perdi bastante na organização, mas também já me encontrei em diversas formas. Então a organização que se mantém, né, que seja sustentável, para mim hoje, ainda mais depois de assim, estar estudando um pouco mais sobre a gestão de conhecimento pessoal, assim, de forma um pouco mais aprofundada, ter passado por empresa júnior, acabei de participar de um evento rapidamente ali, apresentando a empresa júnior como ex-membro, uma participação bem curta mesmo. Então as coisas que de fato se mantinham organizadas eram tanto aquilo que tinha relevância, né, para resolver os problemas, mas também aquilo que estava disponível, né, que estava mais facilitado. E, inclusive coisas que são muito relevantes, muito importantes, muito valiosas, eu acho que é a característica que eu quero trazer, podem se perder se você não tiver uma organização que seja mais voltada assim para o longo prazo, né? Para aquilo que vai se manter sustentável. E é muito difícil ter uma organização sustentável, eu falo por experiência própria, se você cria muitas camadas de dificuldade para isso, né? Então, era uma pasta dentro de uma outra pasta, que leva uma outra pasta, que, cara, as coisas não estão muito integradas assim, né? Então, por exemplo, a organização do próprio arquivo, assim, por exemplo, no Windows, né? Na área de trabalho, assim, aquele negócio gigante aqui. Eu tô até com um computador assim que tá bem assim, não é o meu computador especificamente, mas tá bem assim, né? Várias pastas aqui e não tem uma integração que seja funcional. Então, por isso, um aplicativo de organização, de notas, pode facilitar nesse processo de tanto emergir as coisas que estão nas profundezas, assim, mas também fazer uma integração entre elas para que elas ganhem força ao longo do tempo. E eu acho que isso é uma questão muito importante para se manter organizado, né? Ter algo que seja mais integrado, que seja mais visual, assim. Então, um dos princípios, né, por exemplo, do segundo cérebro, para o Tiago Forte, é que você tenha uma organização por utilidade, né? Então, o que está mais útil fica mais em cima, o que está menos útil naquele momento fica mais embaixo. Você pode ter outras lógicas de organização que sirvam mais aquilo que você está buscando, né, como organização.
Então, por exemplo, para mim o conhecimento ele tem uma ótica um pouco diferente da utilidade, assim, utilidade prática, digamos assim, né? Que algumas coisas estão mais ao longo do tempo, do espaço-tempo, você às vezes não tem repertório suficiente para localizar e pontuar onde o conhecimento vai estar sendo aplicado. Então eu gosto também de integrar um pouco mais de outra visão mais ampla, mais a longo prazo das áreas. E esse vídeo em si está sendo um grande brainstorm também de como pensar a organização mais a longo prazo. Então pode ficar um pouco mais radial, mas é realmente um vídeo mais para você pensar dentro dessa organização e até te motivar eventualmente a começar uma organização que seja mais simples, mais funcional também, que você se mantenha organizado, né? Não fique fazendo aqueles um galera gosta de usar a metáfora de voos de galinha. Eu acho que é bem ilustrativo mesmo, porque a galinha não voa necessariamente, ela vai, bate asa ali, depois cai, e bate asa e cai. Então uma organização que você seja, sei lá, mais um falcão, assim, que tipo, voa plenamente, tudo, exige que tenha uma aplicação na sua vida, né? E aí isso se dá tanto por essa disponibilidade que eu já falei, né? E a própria integração das coisas, porque a partir disso a organização pode te facilitar realmente, ganhar tempo no sentido de você não precisar perder muito tempo pesquisando coisas que você já teve contato anterior. Então, cara, se você quer pesquisar coisas novas, completamente novas, você tem o Google, você tem as plataformas aí, o Google Acadêmico, o Cielo, os bancos de dados para fazer isso. Mas aquilo que você já teve um contato inicial, mínimo que seja, você já tem condições de integrar aquele mundo externo, aquela informação externa com aquilo que você que você está fazendo, o que você tem de responsabilidade mais a longo prazo, para fazer uma coisa mais funcional e casada, e que a organização ganhe valor ao longo do tempo, né? Então, uma coisa que é bem importante assim, de todo o sistema de gestão de conhecimento pessoal, de construir um segundo cérebro, é que a informação ganhe valor ao longo do tempo e que não seja um peso, sabe? Não seja algo que vá ser mais uma coisa para você organizar, que não te ajude em questões tanto mais práticas do dia a dia, mas também em questões mais amplas, mais a longo prazo, como eu estou falando aqui. E aí que entra a questão das áreas, né? Que na parte da organização, um dos componentes, uma das dimensões são as áreas, que são essas responsabilidades mais a longo prazo que você tem, que você vai colocando ali ideias, informações, recursos importantes para que aquilo se consolide. Então, vou dar um exemplo mais concreto assim, uma área que é recente para mim. Eu vou dar um exemplo mais recente porque você também pode pensar o que seja recente para você, né? Se essa ideia de pensar em áreas é recente para você, é o próprio boxe, assim, que eu estou começando a fazer boxe, é um esporte, é o que eu quero levar mais a longo prazo, que se você for analisar pode estar dentro de atividade física, mas quando eu coloco o boxe, ganha outro significado para mim e, enfim, tem outras dinâmicas ali envolvidas e algo mais a longo prazo. Então eu posso tanto ter, tipo assim, livros talvez não por enquanto, mas assim, filmes que eu assisti de boxe, né, para mim até me motivar mais, então tem uma certa inspiração ali, eu coloco na área do boxe, assim, coisas que eu pensei sobre o que está sendo o boxe para mim, né? Eu estou colocando na área do boxe, né, de novo, sendo bem redundante aqui nas palavras, porque é algo mais a longo prazo e que não deixa de ser importante, sabe? Então, às vezes a utilidade faz com que a gente negligencie coisas que são mais importantes de forma mais ampla e mais conectada a longo prazo. Por exemplo, as áreas, né? Então, apesar da utilidade ser bem importante para você se manter disponível, né, as informações ali mais a curto prazo, também ter essa noção mais ampla das coisas, do tempo, pode te ajudar a ter tanto mais significado mesmo para a sua organização, de forma mais pessoal, mas também
ganhar essa força, né? A informação que ganha força ao longo do tempo. E aí, continuando com o exemplo do box, mas partindo para uma coisa mais prática, assim, enfim, se você chegou até esse momento desse vídeo, já comenta aqui o que você está achando tanto desse estilo, né, de vídeo, de pensar a organização de forma mais ampla, mais a longo prazo. E, enfim, eu vou colocar alguma atividade que você tenha com relação a isso também, para a gente passar para o meu último raciocínio, assim, envolvido isso, né, que essa dimensão mais dilatada ao longo do tempo, mais ampla, te permite ter mais criatividade, mais aporte de ideias dentro dos seus próprios projetos, mais contexto ali para os seus projetos. Então, por exemplo, o próprio box, vamos lá, eu vou colocar uma coisa que está mais relacionada a isso, que pode estar na minha realidade, que você consiga imaginar também. Mas assim, boxe é uma coisa mais pessoal, que envolve esporte, envolve uma comunidade, grupo e tudo mais. Então, cada projeto que eu tiver envolvido, que tenha algo que possa ser linkado a isso, se eu tiver informações já disponíveis e informações que surgem tanto das minhas ideias, tanto dos conteúdos externos aqui que eu vou anotando e consequentemente dando mais ideias, mais articulações, quando eu tiver a oportunidade de pensar algum projeto específico, ou até forçar algum contexto, né, dentro do projeto, eu já tenho um repertório registrado ali, né? Então a gente tem isso tanto pessoalmente, né, assim, tem um registro na nossa memória, mas também de forma externa, no segundo cérebro, numa organização mais a longo prazo. Então, nesse exemplo, se eu, na psicologia, né, eu estou trabalhando com crianças, um projeto social, e eu preciso de um exemplo de uma atividade que possa engajar eles de forma que seja, enfim, inicialmente mais pessoal também, mas que possa ser algo que seja mais político. Eu posso utilizar todo esse repertório do box que eu estou adquirindo ao longo do tempo para aplicar dentro daquele projeto, né? Para ter uma nova ideia, para ter uma indicação que seja dentro daquele projeto. Então, essa organização, apesar de ser a longo prazo, ser mais ampla, ela também tem implicações práticas assim no dia a dia. E isso é uma coisa muito importante para se manter organizado. Na verdade, para manter qualquer coisa de forma mais ampla, se você for ir por algumas leituras da psicologia, que, enfim, não gosto nem de falar tanto da psicologia especificamente aqui, porque eu tenho alguns receios por enquanto, mas a ideia básica assim, que eu quero trazer com a organização, né, que se mantém, é que ela precisa estabelecer uma função na sua rotina. Ela precisa te apoiar, de fato. Você precisa criar um ambiente que vá te apoiar, que você tenha frutos ali, mas tanto mais a curto prazo, tanto mais a longo prazo, que você consiga talvez não ter frutos imediatos assim, mas consiga deslumbrar, imaginar aquilo que pode ser de bom para você, né, a partir dessa organização. E a partir do momento que você não só entende, né, mas consegue praticar isso na sua rotina, ter bons resultados a partir disso, né, facilitar mesmo, a tendência é que você continue se organizando e veja mais valor na própria organização. Então aqui eu te dei algumas ideias, algumas ferramentas que podem iniciar, né, uma faísca de organização, começar pelos projetos, ter as suas áreas ali de responsabilidade mais a longo prazo, que aí a partir disso você pode derivar também mais atividades, mais projetos a partir dessas áreas também, e ter uma organização que se mantenha a longo tempo e que gere valor para a sua rotina e para o seu segundo cérebro de forma mais ampla. E se você curtiu esse vídeo sobre áreas de organização, tenho certeza que você vai curtir um vídeo um pouco mais prático aqui, que eu falo sobre o método PARA, sobre a organização em outras camadas além das áreas. E não esquece de... enfim, vai lá ver o vídeo. E tamo junto, e até o próximo vídeo que você vai assistir sobre organização e sobre método PARA. Valeu!